Querido Deus, amado Mestre, nós agradecemos a Ti pela oportunidade. Queremos ouvir, Deus querido, a Tua voz, queremos aprender acerca da Tua poderosa palavra, essa carta de amor que o Senhor deixou para todo ser humano. E aqueles que leem essa carta acabam também, Senhor, tendo Te amar, buscar a Tua presença, estar contigo. Abençoa-nos nesta noite. Dá-nos graça, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Ele abençoe nossa mente, abra o nosso entendimento, ilumine nosso saber, para que possamos aprender acerca do que foi feito e como a Tua palavra chegou até nós, e que nós possamos valorizar todo esse empenho, meu Deus, de homens e mulheres lá atrás, que trabalharam para que essa Bíblia estivesse em nossas mãos hoje. Em nome de Jesus nós oramos e também agradecemos. Amém. Amém, amados. Bom, nós agora vamos chegar num ponto de que nós vamos ver como foi a preservação e também a tradução da Bíblia, né? Ela aborda, essa lição aborda as línguas originais da Bíblia, os seus manuscritos mais importantes, primeiras e principais versões e traduções, e há certas peculiaridades do texto bíblico. Então, a Bíblia originalmente, primeiramente, foi escrito em hebraico, que é o Antigo Testamento, e em grego, o Novo Testamento. E, na verdade, o hebraico, o idioma oficial da nação judaica, é chamado também no Antigo Testamento de língua de Canaã, né? Que lá em Isaías 19:18 fala também língua judaica ou judaico, né? Então, como a maior parte das línguas do ramo semítico, né? Semítico é porque vem dos semitas, que é a descendência de Sem. Lembra os 3 filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Então, Sem foi para o lado da Mesopotâmia, dali saíram as gerações e saiu também de lá Abraão, né? Que veio a ser o pai da nação judaica. Então, na verdade, o seu alfabeto contém-se de 22 letras, constando somente de consoantes. Então, há sinais vocálicos, né? Mas não podemos chamá-los de letras. Então, além do hebraico como língua original, o Antigo Testamento tem alguns textos que foram escritos originalmente em aramaico. E aqui fala de Esdras, também fala de Daniel, alguns trechos que foram escritos. Enquanto isso, o Novo Testamento foi escrito originalmente no grego, e não o grego clássico, né? Esse grego aqui é o grego popular, chamado grego koiné, que é uma linguagem mais popular da época. Então, nós vamos aprender hoje as línguas originais da Bíblia e os manuscritos dela. Vamos lá para o texto primeiro, fala sobre as línguas originais da Bíblia. E elas são, como vocês sabem, o hebraico e aramaico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento, né? O hebraico, que é o Antigo Testamento foi escrito, todo ele é a língua oficial da nação judaica, exceto algumas passagens lá de Esdras, Jeremias e Daniel, que também é escritas em aramaico, mas a maior destas que foram escritas em Daniel, que fala de 2:4 até o 7:28 do seu livro.
E como a maior parte das línguas do ramo semítico, o hebraico lê-se da direita para a esquerda. O alfabeto ele compõe-se de 22 letras, todas consoantes, né? Não tem vocal, né? Vogal. Agora, tem sinais vocálicos, mas as vogais não são consideradas letras. E a escrita hebraica, ela, dos tempos antigos, só empregava consoantes, sem qualquer sinal de vocalização. Os sons vocálicos, eles eram suprimidos pelo leitor durante a leitura, o que dava origem à consoante, mas com acepções diferentes. Quer dizer, a pronúncia exata dependia da habilidade de quem estava lendo e levando em conta o contexto e a tradição. Então foi por causa disso que se perdeu a pronúncia de muitas palavras bíblicas, né? E após o século VI, os eruditos judaicos residentes lá em Tiberíades passaram a colocar na escrita sinais vocálicos, né? Perpetuando assim o que? A pronúncia tradicional. Esses sinais, eles são pontos que são colocados em cima, embaixo e dentro das consoantes. Os autores desse sistema de vocalização chamavam-se, como chamavam-se? Massoretas, que palavra derivada de massorá, que quer dizer tradição. Os massoretas, por meio desse sistema, fixaram a pronúncia tradicional do hebraico e todo o texto bíblico posterior ao século VI é chamado texto massorético. Então você vai saber quando fala texto massorético é porque é aqueles textos que foram incluídos vogais nele. Isso é, para o som ficar mais fácil de entender. Os mais famosos eruditos massoretas foram os judeus Moses ben Asher e seus filhos Aaron, Naphtali, que viveram e trabalharam em Tiberíades, lá na Galileia. Lembra, Tiberíades é o lugar onde tem aquele mar, o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, que a Bíblia chama, né? Naquela região, que é o mar de água doce, não é água salgada. Bom, essa forma primitiva do hebraico, ela passou por modificações com o decorrer do tempo e após o exílio teve início a chamada escrita quadrada, que foi convertida pelos massoretas para a atual forma do alfabeto hebraico, uma forma quadrada modificada. Você vai olhar nesse quadrinho aqui que tem um exemplo, você vai ver que ele é quadradinho, né? Todas as letras são quadradas. Agora, além do texto massorético, há outro texto hebraico das Escrituras e do Pentateuco samaritano, né? Que emprega os antigos caracteres hebraicos. Agora, o aramaico, ele é um idioma semítico, falado desde 2000 anos antes de Cristo, lá em Arã, ou na Síria, que é a mesma região. Lembra que Abraão e o pai dele moravam em Padã Arã, né? E foi de lá que Abraão saiu com a chamada de Deus. Era um idioma falado também em grandes áreas da Arábia, na Pétrea, né? Os trechos do Antigo Testamento escritos em aramaico são Esdras de 4, de 8 a 6, 18, e 7, 12, e é também o 26, e Daniel 2, 4 a 7, 28. Agora, a influência do aramaico foi profunda sobre o hebraico, começando no cativeiro do reino de Israel, lá em 722 a.C., na Assíria, e continuando através do cativeiro do reino de Judá, que começou em 606 e o terceiro leva em 587
antes de Cristo, estavam todos na Babilônia. Então, tão grande foi a influência dessa língua sobre os judeus cativos que, em 536 a.C., quando Israel começou a regressar do exílio, falava o aramaico como língua vernácula ou língua oficial. Por essa razão, no tempo de Esdras, a serem lidas as escrituras em hebraico, em público, era preciso explicar o seu significado. Se você ler Neemias capítulo 8, você vai ver que ficavam os escribas no meio do povo ali, sacerdotes, e conforme era lido, eles ali falavam, isso significa isso, e tinha que interpretar, porque muitos já não entendiam mais perfeitamente o hebraico. No tempo de Cristo, também o aramaico já era muito popular. De fato, foi a língua também que Jesus usou, né, para se comunicar. Seus discípulos e a igreja primitiva em Jerusalém, porque Jesus falava também o hebraico, o que se depreende que Lucas 4, 16 a 20, a considerar que os rolos sagrados eram escritos em hebraico. Né? E Jesus, dentro de uma sinagoga, ele pegou o rolo e leu um trecho de Isaías que falava sobre ele. Né? O hebraico foi, de fato, absorvido pelo aramaico, mas continuou sendo a língua oficial do culto divino no templo, nas sinagogas, nos rolos sagrados, dos rabinos e eruditos. Havia escolas de rabinos, inicialmente como em Jerusalém, e depois da queda desta em Tiberíades, também havia escolas semelhantes em outros centros judaicos. As conquistas árabes e a propagação do islamismo em largas áreas da Ásia, África e Europa reduziram e, por fim, destruíram a influência do aramaico. Por sua vez, o hebraico, sendo língua morta, começou a ressurgir. E para que se cumprissem as profecias referentes a Israel, era necessário que essa língua revivesse e assumisse a posição que hoje desfruta na família e nas nações modernas. Né? Agora, o aramaico ainda sobrevive numa remota e pequena vila da Síria, chamada Maloula, com a população de poucos milhares de habitantes. Ora, o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. A única dúvida paira sobre o livro de Mateus, que muitos eruditos eles afirmam ter sido escrito em aramaico. O grego é de expressão muito precisa e das línguas bíblicas é a que mais se conhece, devido a ser mais próxima da língua portuguesa. No grego do Novo Testamento não é o grego clássico dos filósofos, mas o dialeto popular que é denominado koiné, compreendido por todos e falado pelo homem comum, como comerciantes, estudantes. E esse dialeto formou-se a partir das conquistas de Alexandre, em 336 a.C., ano em que esse monarca subiu ao trono, e no curto espaço de 13 anos, ele alterou o curso da história do mundo. Alguns historiadores falam 12 anos, outros falam 13, que ele teve uma ascensão muito rápida, Alexandre, mas também morreu logo, também morreu precocemente. A Grécia, ela tornou-se o império mundial e toda a terra conhecida recebeu a influência da língua grega. Deus preparou desse modo que um veículo para disseminar as novas do Evangelho até os confins do mundo no tempo oportuno. Como tendo uma língua falada por todo o império, fica mais fácil a comunicação, não é verdade?
nos primórdios do cristianismo, o evangelho pregado ou escrito em grego podia ser compreendido pelo mundo todo. Bom, os exercícios, então, teve como língua originais o hebraico e o aramaico, qual? Antigo Testamento. O alfabeto hebraico é composto de quantas letras? 22. No século VI, os eruditos judaicos residentes em Tiberíades passaram a colocar na escrita sinais vocálicos, esses eruditos chamados de maçoretas. No tempo de Cristo, o aramaico já era uma língua muito popular, usada pelo Senhor, pelos discípulos, pela igreja primitiva, todos, né? Agora, a história da Bíblia, de como ela chegou até nós, é encontrada em seus manuscritos. Manuscritos são rolos ou livros de literatura antiga, que são escritos à mão. O texto da Bíblia foi preservado e transmitido mediante os seus manuscritos. No Tratado sobre a Bíblia, a palavra manuscrito é sempre indicada de abreviatura MS, no singular, e MSS no plural, né? Há em nossos dias cerca de 4.000 manuscritos da Bíblia, preparados entre o século II e o século XVI depois de Cristo. 15, século 15º século, né? Desculpa, 16 eu vi uma travessinha. Então, na verdade, quanto ao formato desse manuscrito, que é o MSS, né, manuscritos no plural, podem ser códices ou rolos, né? Então, o códice é um rolo, ok? É um manuscrito em formato de livro feito de pergaminho. Então, ou rolo ou códice. Quando você tem o rolo, é pergaminho. Quando você tem o livro, então é códice. Foi feito de pergaminho. As folhas, elas têm normalmente 65 centímetros de altura por 55 de largura. Então veja que era mais ou menos assim, né? Desse jeito, era um retângulo que ali eles escreviam. Então imagina carregar 66 rolos desse, né? Com os livros da Bíblia. Esse tipo de manuscrito começou a ser usado no século II, e o rolo tanto podia ser de papiro ou pergaminho. Era preso a 2 cabos de madeira para facilitar o manuseio durante a leitura. Era enrolado da direita para a esquerda e a sua extensão dependia da escrita a ser feita. Portanto, antigamente, não era fácil transportar pessoalmente os 66 livros da Bíblia, como fazemos hoje, né? Agora, a caligrafia dos manuscritos. Há 2 tipos de caligrafia de forma gráfica nos manuscritos bíblicos, o que divide em uncial e cursivo. O que é uncial? O que é? É o manuscrito de letras maiúsculas e sem separação entre as letras. Já o cursivo é o quê? Letras minúsculas com espaço entre palavras. Então, tal diferença na forma gráfica deu-se no século X. Palimpsesto, né? É um manuscrito, é palimpsesto. É um manuscrito reescrito, isso é, a escrita primitiva foi raspada e novo texto foi escrito por cima. Isso ocorria devido ao quê? Alto preço do pergaminho. Inutilizava-se assim uma escrita para se usar o mesmo material. E os manuscritos originais também não tinham sinais de pontuação.
esses foram introduzidos na arte de escrever em época recente. É claro, pois que a pontuação moderna, ela não é divinamente inspirada e pode até acabar dando sentido diferente ao original. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles dizem assim, para dar um exemplo para vocês, como a pontuação pode mudar o sentido. Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje você estará comigo no paraíso. Ok? Então a gente entende que o ladrão morreu e já entrou com Jesus no paraíso, verdade? Mas o testemunho de Jeová diz que tem uma vírgula aí. Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aí já muda o sentido. Você percebeu? Eu te digo hoje eu vou te dizer, você vai estar comigo no paraíso. Agora a data, o dia, quando, já fica no ar. Então, fazendo isso, confunde as pessoas. Só que o original da Bíblia não tem pontuação, não tem acento, não tem, entendeu? Então, as palavras que a gente fala, as frases que se faz, dependendo da pontuação da vírgula, ponto e vírgula e tal, como a gente usa, ela foi inserida, ela foi para facilitar. Mas se não tomar cuidado onde coloca, pode confundir ou mudar o sentido da frase, ok? Agora, o manuscrito originais da Bíblia, né? Não se tem conhecimento da existência de nenhum manuscrito original saído das mãos dos escritores bíblicos. É provável que, se houvesse, os homens até acabariam adorando aquilo que é um material, que é visível, né? Então, por exemplo, lá no deserto, Deus mandou Moisés fazer uma serpente no deserto e aquela serpente foi pendurada e todos que eram picados pelas serpentes, olhassem para a serpente pendurada, eram curados. E isso tinha um simbolismo apontando para Jesus, que seria pendurado no madeiro e todos que olhassem para ele. Tanto é que na ceia a gente fala que em João 3, Jesus fala, assim como Moisés pendurou aquela serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquela serpente começou a ser adorada pelos judeus. Estava lá e o rei teve que mandar destruir, derreter ela, porque o povo já estava achando que a serpente tinha poder. Você sabe que na igreja cristã aconteceu a mesma coisa. Depois do ano 312 depois de Cristo, Constantino, que era imperador romano, se converte e a perseguição à igreja cessa. E agora, como o imperador era cristão, todos queriam ser cristãos. E aí, então, dentro das igrejas, começou a se construir templos. E dentro das igrejas se falaram, vamos atrair mais, esse é o perigo de você modernizar o evangelho, para atrair gente de fora. Eles fizeram assim, vamos fazer imagens dos apóstolos, imagens das pessoas, porque o pagão adora imagem. E ele vai ver imagem aqui dentro, e ele vai entrar pensando que nós adoramos a imagem, mas nós não vamos adorar, é só para atrair eles. E muitos pagãos vieram para a igreja por causa dessas imagens e se convertiam. Mas passando o tempo, alguns começaram a orar para as imagens e começaram a dizer que estava recebendo graça, recebendo cura, recebendo bênção. E aí então passou a adoração a ídolos. Entendeu? Foi aí que o princípio dessa adoração a ídolos, a introdução da Igreja Católica a ídolos foi exatamente aí. E por isso que é preciso tomar cuidado com o que a gente introduz na igreja para atrair, né? Vamos fazer isso que atrai jovens, vamos fazer isso que atrai as pessoas, né? E coloca, só que daqui a pouco a igreja acaba se voltando mais para aquilo do que para a adoração verdadeira. E por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente adota, né? Paulo falou, bem-aventurado, feliz é aquele que não se condena
naquilo que aprova para si. E outras coisas também, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então é preciso nós tomarmos cuidado. Agora, a falta de manuscritos originais, elas provém do seguinte. Primeiro, o costume dos judeus de enterrar todos os manuscritos estragados pelo uso ou por outra coisa, a fim de evitar mutilação ou interpolação espúria, né? Que alguém podia remendar e escrever outra coisa que não era original. Segundo, os reis idólatras e ímpios de Israel podem ter destruído muitos manuscritos ou contribuído para isso. Leia o episódio registrado lá em Jeremias, que o Jeremias lá, o rei, Jeremias escreveu a carta para o rei estava na casa de inverno dele, estava a lareira acesa, Baruque levou para os oficiais, entregaram a carta ao rei, ele leu, não gostou, queimou com aquela de cortar papel e jogou no fogo. Aí voltou e Deus mandou Isaías escrever, agora novamente, os manuscritos e escrever mais ainda, com juízo sobre o povo. Então, muitos foram queimados, manuscritos originais queimados, né? O monstruoso imperador, aquele Antíoco Epifânio, o Epifanes, né? Rei da Síria, que governou ali a Palestina entre 175 a 164 a.C., dominou a Judéia durante o seu reinado e foi extremamente cruel e sádico. Ele tinha prazer em torturar as pessoas e decidiu exterminar a religião judaica, acabar com toda a influência da religião judaica. Ele assolou Jerusalém em 168, profanou o templo, destruiu todas as cópias que achou das Sagradas Escrituras, e ele é considerado por muitos estudiosos como o anticristo do Antigo Testamento, porque o que o anticristo vai fazer agora, quando tiver feito o pacto com Israel, que vai reconstruir o templo e vai voltar à adoração, esse anticristo, depois de 3 anos e meio desse pacto, que vai ser de 7 anos, ele vai quebrar o pacto, vai se assentar ali no trono e vai querer ser adorado pelos judeus. E aí os judeus vão perceber que eles foram enganados pelo falso Messias que eles acreditavam ser. Então o Antíoco Epifânio fez isso. Ele queimou uma porca no altar de sacrifício. Isso aí deixou o templo totalmente imundo, e ele quis ser um governante que dominava tudo e tinha tudo em suas mãos, tão sádico, tão ruim. Por isso é considerado um tipo do anticristo que virá. Nos dias de Diocleciano, feroz imperador romano, que ele reinou em 284 a 305 depois de Cristo, os perseguidores dos cristãos destruíram todas as cópias que puderam achar das Escrituras durante 10 anos, procurando, mandou vasculhar o império para destruir os escritos sagrados, e chegou até a julgar que tivesse destruído tudo, pelo que mandou cunhar uma moeda em comemoração a tal vitória, né? Uma moeda. Bom, 5. Aí tem alguma errada? Não. Então tá bom. Agora, manuscrito do Antigo Testamento em hebraico. Até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947, veja que foi agora, século passado, né? Os mais antigos e mais importantes manuscritos do Antigo Testamento em hebraico era o Códice dos Primeiros e Últimos Profetas, né? Esse códice está atualmente na sinagoga
caraíta do Cairo, no Egito. E os caraítas são judeus que rejeitaram a doutrina ortodoxa dos rabinos e reclamam liberdade de interpretação da Bíblia. Foi reescrito em Tiberíades, em 895 d.C., por Moses ben Asher, que era um erudito judeu e maçoreta de renome. Contém os primeiros profetas, segundo a organização do cânon hebraico do Antigo Testamento, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e contém também os últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, né, que são os 12 chamados profetas menores. O Códice do Pentateuco, reescrito em cerca de 950 depois de Cristo, talvez por Moses ben Asher, e encontra-se hoje no Museu Britânico, sob o número 4445. O Códice Petropolitano, que foi reescrito em 916 depois de Cristo, ele é procedente da Crimeia, contém apenas os últimos profetas e está na biblioteca de São Petersburgo, que é a antiga Petrogrado, Rússia, de onde deriva o nome Petropolitano. Okay? E o Códice de Alepo, ele contém todo o texto do Antigo Testamento. Seus sinais vocálicos foram colocados por Aaron ben Asher, que é o filho de Moses ben Asher, em 1948. Cerca de 25% desse códice foram queimados no incêndio provocado por uma turba em uma invasão feita no mosteiro onde ele se encontrava em Alepo, Síria. Encontra-se hoje em Israel, onde está sendo utilizado no preparo da nova Bíblia hebraica por uma universidade de Jerusalém. O Códice 19A está na Biblioteca de São Petersburgo, na Rússia, e foi escrito por Moses ben Asher e copiado no ano 1008 depois de Cristo, no Cairo, por Samuel ben Jacob. E este é o manuscrito mais antigo do Velho Testamento em hebraico, completo e datado. Agora, o rolo de Isaías do Mar Morto, em 1947. Nos rolos descobertos próximos ao Mar Morto, em 1947, foi encontrado um manuscrito do profeta Isaías em hebraico do ano 100 a.C., isto é, 1000 anos mais antigo do que o mais antigo manuscrito até então existentes. Agora, uma vez que o texto de tal rolo concorda com o das nossas Bíblias atuais, temos assim uma prova singular da autenticidade das Escrituras, considerando que esse rolo de Isaías tem agora mais de 2000 anos de existência. E mais detalhes vai falar no texto 4. Eu estive em Jerusalém, fui no Museu da Bíblia, lá da Escritura, né? E eu vi esse rolo está guardado, está em exposição, mas dentro de um lugar bem, em forma de rolo, né? E lá tem esse texto de Isaías lá para a gente poder ver os pedaços dele, né? Que são colocados ali. Ele foi achado dentro de uma caverna, vai falar no texto 4. Bom, o manuscrito do Antigo Testamento em grego é digno de nota que os manuscritos mais antigos da Bíblia estão em grego. Tais manuscritos, eles não são originais, mas são cópias. Os originais, saídos das mãos dos escritores, se perderam pela ordem cronológica. Tem aqui os mais antigos que vai ser citado. O primeiro, o A, é Códice Vaticano, ou B. Pertence hoje à Biblioteca do Vaticano e data do ano 325 depois de Cristo. O Antigo Testamento é cópia da Septuaginta e contém os apócrifos em separados.
Essa biblioteca foi fundada em 1488 e em seu primeiro catálogo publicado em 1495 aparece esse manuscrito, e é um manuscrito uncial. O Códice Sinaítico, ou Aleph, e pertence atualmente ao Museu Britânico. Ele data de 340 depois de Cristo. Foi descoberto pelo escritor cristão Tischendorf em 1844 no mosteiro de Santa Catarina, ao sopé do Monte Sinai. E a história da sua aquisição é impressionante. Tischendorf, ele não conseguindo comprá-lo, convenceu os monges a presentear com ele o czar, que em reconhecimento a essa oferta, doou 9.000 rublos ao mosteiro. Em 1862, o czar custeou as despesas da publicação do texto, impresso em Leipzig em 4 volumes. Então, esse extraordinário tesouro permaneceu na biblioteca de São Petersburgo até 1933, quando o governo russo, desinteressado na Bíblia, vendeu ao Museu Britânico por 100.000 libras esterlinas, arrecadadas por subscrição pública e contribuição do governo, mais ou menos $500.000. E essa história desperta no visitante de Londres um incontido desejo de visitar o Museu Britânico para contemplar o precioso manuscrito, famoso tanto pelo valor intrínseco como extrínseco, né? Que é o que ele tem de dentro, o conteúdo e também o que ele representa de valor por fora. Agora tem o Códice Alexandrino, ou Códice A. Pertence hoje ao Museu Britânico, data de 425 depois de Cristo, e tem esse nome porque foi escrito em Alexandria, que também pertenceu à sua biblioteca. Em 1621 ele foi levado a Constantinopla por Cirilo Lucas, patriarca de Alexandria, e em 1624 Cirilo deu de presente ao rei Tiago I da Inglaterra, o mesmo que autorizou a famosa versão inglesa de 1611, e a versão King James, ou Rei Tiago, né? Em 1757, o rei George II doou toda a biblioteca da família real à nação, e assim o famoso manuscrito chegou ao Museu Britânico, e é um manuscrito uncial. O Códice Efraimita, ou C, está atualmente na Biblioteca Nacional de Paris, data de 345 depois de Cristo, é um palimpsesto. Ao ser restaurada a primeira escrita, constatou-se serem ambos os testamentos incompletos. Tischendorf, ele publicou em 1845, Ebbling, e editado em grego e latim, e é também um manuscrito uncial. E tem o código Bezaio-D, que pertence hoje à biblioteca da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e data do século VI. Contém os evangelhos, Atos dos Apóstolos e parte das epístolas, é um manuscrito uncial. E por último o código aqui Claro Montano, o D2, que está hoje na Biblioteca de Paris também, nacional, né? E data do século VI também. Contém epístolas paulinas e é também um manuscrito uncial. E por aí você vê que agora aqui que vocês tiveram que consultar, né? 5:11, E, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. As Bíblias impressas mais antigas, quais são? Vamos lá, agora no texto nós vamos ver a situação. O primeiro texto
do Antigo Testamento impresso em hebraico foi publicado em 1488 em Soncino, na Itália, com os sinais vocálicos. O segundo texto mais antigo do Antigo Testamento, mesmo impresso em hebraico, é o constante da Bíblia, chamada Complutensiana Poliglota, preparada pelo cardeal Ximenes de Cisneros, na Universidade de Alcalá, próximo a Madrid, na Espanha. Foi impresso em 1514 a 1517, mas distribuído somente em 1522. A poliglota inclui, além do Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, a Septuaginta e a Vulgata, ambas em latim, e o texto todo abrange 6 volumes. Você pode ver que, então, antes da Reforma Protestante, praticamente ninguém conseguia ler a Bíblia, apenas aqueles que estudavam as línguas, né? O hebraico, o grego, ou a língua latina, né? O latim, porque aí conseguiam ler. Por isso que quase ninguém entendia, viviam mais dependendo dos padres, dos sacerdotes, para poder entender. A primeira Bíblia rabínica, preparada por Félix Patensis e publicada por Daniel Bomberg, em Veneza, em 1516 a 1517. Agora, o texto, preparado por Jacob ben Shayin e impresso por Daniel Bomberg em Veneza, em 1524 e 1525, tornou-se um texto padrão para estudo e foi a segunda Bíblia rabínica impressa. Agora tem o texto de Amsterdã, publicado em 1661 a 1667, é uma combinação dos textos de Shayin e dos Ximenes, né? O texto de Van den Hout, ele publicado em 1705, é uma revisão desse texto de Amsterdã. O texto de Kennicott, editado em 1786 a 1780, que segue o de Van der Hout, de 1705, e depois o texto de Letteres, publicado em 1852, é uma revisão do texto de Van der Hout, e esse texto é padrão adotado em nossos dias pelas sociedades bíblicas em todo o mundo. Texto de Letteres, publicado em 1852. O texto de Rudolf Kittel, 1906, foi originado do texto de Shayin, e a terceira edição de Kittel, em 1937, abandonou o texto de Shayin, publicando o do manuscrito do Códice 19A, citado no texto anterior. Agora, o Novo Testamento impresso em grego. O primeiro texto que foi impresso do grego do Novo Testamento é o de Complutensiana Poliglota, de que já falamos quando nos ocupamos do texto impresso em hebraico. Então, esse texto de Erasmo, teólogo holandês, publicado e distribuído em 1516, foi o primeiro texto impresso e distribuído no Novo Testamento. A poliglota de cardeal Ximenes só veio ao público em 1522, ainda que tenha sido impressa entre 1514 e 1517. O texto de Robert Stephanus, ele publicado em 1546, em Paris, é baseado no texto de Erasmo e na poliglota também. O texto de Teodoro Beza, publicado em 1565 a 64, que teve o texto de Stephanus como base. E os irmãos Elseviers holandeses, eles publicou em 1624 a 1678, teve como base o texto também de Stephanus e Beza, conhecido como Textus Receptus, devido à sua expressão existente no prefácio. Aí vem o texto de Westcott e Hort,
dois eminentes eruditos ingleses, data de 1881 e 82, suplantou textos receptos. E há, por fim, os mais recentes textos impressos do Novo Testamento em grego, que são os de Hermann von Soden, Scrivener e Eberhard Nestle. Esse último é muito utilizado no preparo das versões modernas. E aí tem os manuscritos de Mar Morto, como já falamos que vamos falar agora nesse texto, né? Num dia de verão de 1947, o pastor beduíno árabe Mohammed Al-Did, da tribo dos Taimire, que acampava entre Belém e o Mar Morto, saiu à procura de uma cabra desgarrada nas ravinas rochosas da costa noroeste do referido mar e encontrou um inestimável tesouro bíblico. Estava o pastor junto à encosta rochosa do Wadi Qumran e, ao atirar uma pedra numa das cavernas, ouviu um barulho de cacos quebrando, né? Entrou na caverna, encontrou uma preciosa coleção de manuscritos bíblicos, 12 rolos de pergaminhos e centenas de fragmentos. Um dos rolos era um dos manuscritos de Isaías do ano 100 a.C., isto é, 1000 anos mais antigo do que os exemplares de livros até então conhecidos. Os rolos estavam escritos em papiro e pergaminho, envolvidos em panos de linho. Outras cavernas foram vasculhadas, novos manuscritos foram encontrados. As pesquisas revelam que os manuscritos do Mar Morto foram escondidos pelos essênios. Esses essênios eram a seita ascética judaica, que ali viviam durante a segunda revolução dos judeus contra os romanos, em 132 a 135 depois de Cristo. Os responsáveis por um grande mosteiro, agora descoberto, ao verem aproximar-se as tropas romanas, esconderam ali uma biblioteca nas 267 cavernas. Examinadas, foram encontrados fragmentos de 332 obras ao todo. Encontraram, inclusive, cartas do líder dessa revolta, Bar Kokhba, que, em perfeito estado, estando sua assinatura bem nítida, e nos manuscritos encontrado há trecho de todos os livros do Antigo Testamento, exceto de Esther. O cálculo da data de um manuscrito. Como que se faz o cálculo da data de um manuscrito? Primeiro, pela forma das letras. Cada forma representa uma época, tanto no grego como no hebraico. Pelo modo como estão escritas as palavras no texto, se ligadas ou separadas, isso também indica tempo. Também pelas letras iniciais e títulos de parágrafos, se adornadas ou singelas, também indica o tempo. Pelo carbono 14, esse é um método científico revolucionário. O que é o método do carbono 14? Todo o ser vivo absorve o C14, carbono 14. A cada 5.600 anos, o C14 perde metade da sua radioatividade primitiva. Então, assim sendo, se for medida a radioatividade da substância orgânica morta, ver-se-á o quanto deixou de absorver C14 ao morrer. Basta queimar uma pequena parte da substância a ser testada, mede-se a sua radioatividade do C14, do carbono 14, e esse método diz que apresenta uma precisão assombrosa, porque a natureza tem leis fixas, né? Estabelecidas pelo Criador. Então, um exemplo, o pano de linho que envolvia os manuscritos da caverna de Qumran, e ao ser testado,
provou ser do ano 33 depois de Cristo, isto é, a planta deixara de existir naquele ano. Pelo raio-x também, é um método também que ajuda a determinar a idade de objetos antigos por meio de fotografia e algumas reações de ordem química. 18. Aqui tem algum errado também? 23. 23. B. 24. D. 25. 26. B. 27. A. 28. 29. D. E 30. 30. E. O Antigo Testamento foi escrito original em quê? Hebraico, não no grego. E o resto é tudo certo, né? Muito bem, vamos dar uma pausa agora. E vamos para... Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí, amados?